A palavra do Senhor, minhas irmãs, está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo do 2 ao 30. Fala sobre Davi, Nabal e Abigail. Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora. Seu esposo Nabal era o oposto dela. A palavra do Senhor diz que tem situações que nós precisamos escolher entre a paz e a razão. Tem situações tensas, minhas irmãs, e não podemos ficar cheias de razão o tempo todo, ou pensando quem foi o culpado. Mas devemos ser criativas e agir de forma positiva para surpreender as pessoas. Minhas irmãs, é tempo de mudanças na nossa mente, no nosso comportamento, no nosso caráter, nas nossas atitudes. Abigail, a palavra do Senhor diz que ela se prostrou diante do rei Davi. Seu esposo Nabal tratou mal o rei, mas ela foi humilde, sabendo que a sua casa estava condenada. Existem situações em que precisamos deixar nossa razão de pensar de estar certa o tempo todo, para ver o tamanho do nosso inimigo. Então devemos nos humilhar, reconhecendo que somos pequenas. Deus, a palavra do Senhor, ela nos leva a conhecer que Ele exalta quem se humilha. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. É a palavra do Senhor. É tempo de mudança, e nós precisamos saber que nós devemos ter paciência. Foi quando Abigail, ela precisou, a palavra do Senhor diz que quando Abigail chegou em casa e viu o marido festejando como se nada tivesse acontecido, sem perceber todo o mal que havia feito, ela escolheu ficar em silêncio, porque sabia que não adiantava falar. Discussões, minhas irmãs, são inúteis nestes momentos tensos da vida. E é preciso saber quando é tempo de falar. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17, diz: há tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Minhas amadas, esperar orando é o tempo mais precioso que ganhamos. Davi disse para Abigail voltar em paz para sua casa. Esta paz foi o resultado do que Abigail fez para defender sua família. Entre ter razão e estar em paz, escolha pela paz, porque a razão vem com o tempo, pois o grande juiz vê todas as coisas, o nosso juiz, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, versículo 9, felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. A palavra do Senhor diz que havia um descendente de Caleb chamado Nabal. Ele era da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Davi estava passando por tempos difíceis. Davi estava fugindo dos seus inimigos. E ele se encontrava com seus soldados, todos com fome, já não tinham mais alimento, já não tinham mais água para eles. Então, Davi enviou 10 rapazes a Carmelo com a ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem no nome dele. Mandou que os dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. A palavra do Senhor diz que os homens de Davi ficaram esperando a resposta de Nabal. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar dele.
Hoje em dia, muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. A palavra do Senhor diz, minhas amadas, que os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Minhas amadas, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos as situações que irá acontecer. A palavra do Senhor diz que a esposa de Nabal ficou sabendo disso através do seu empregado. E o seu empregado pediu para que ela tomasse alguma atitude, porque o seu esposo Nabal, ele não respeitava a ninguém. A palavra do Senhor diz que então ela pegou o que tinha, então Abigail pegou depressa 200 pães, pegou vinhos, pegou uvas, pegou ovelhas, pegou todo o que ela tinha de alimento na sua casa. E então disse aos seus empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Ela ficou em silêncio, porque ela sabia que o seu marido não iria entender a sua atitude. Abigail, a palavra do Senhor diz que Davi estava pensando assim. Enquanto Abigail se preparava, estes eram os pensamentos de Davi. De que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga, e a ajuda que eu lhe dei, que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens, antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão. E aos seus pés disse: por favor, Senhor, escute-me, eu sou culpada. Eu sou culpada. Entre a paz e a razão, minhas irmãs, o que nós devemos fazer? Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz. E essa foi a atitude de Abigail. Ela recebeu para ela tudo o que estava acontecendo para selar a paz. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. E o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar, tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá, como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. Minhas irmãs, esta era a conversa daquela mulher pacificadora. Esta era a conversa que Deus dava toda sabedoria para ela ter naquele momento. Nós precisamos sentir a paz que excede todo o entendimento. É tempo de paz, é tempo de paz, é tempo que eu e você escute o que o Senhor tem nos dado para selar a paz. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Aquela mulher estava dando aquele homem que estava armado, pronto para destruir a sua casa, aquele povo, ela estava dando a razão a ele. Ele estava certo, porque o errado estava ali. O seu marido que não entendia
o que estava acontecendo, mas era a ela que Deus entregava toda a vitória. Deus entregava na mão daquela mulher, a Abigail, aquela mulher que tinha o seu marido, que não compreendia todo o propósito do que poderia estar acontecendo. A palavra do Senhor diz: e quando isso aconteceu, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Minhas irmãs, eu e você, sendo Abigail, levando a paz, selando a paz, aonde o Senhor nos conduzir, para dentro da nossa casa, porque muitas vezes nós não entendemos que tem ciladas do inimigo prontas para destruir o nosso lar, para destruir o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas aquela mulher compreendeu tudo o que ela precisava fazer. A palavra do Senhor diz que Davi respondeu que louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juiz, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus. Quando o Senhor sela a paz, meu Deus. Quando o Senhor faz com que nós venhamos plantar, meu Deus, a paz para colher, meu Deus, o resultado da paz, a tua harmonia, meu Deus, o encontro contigo, o renovo e a esperança e todos os livramentos, Pai. A palavra do Senhor diz que Davi disse que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Ela precisava dessas palavras, ela precisava colher tudo aquilo que estava acontecendo, porque esse é o nosso Deus. O Senhor nos dá instruções, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá a bênção do Senhor é que eu e você entenda que no tempo de guerra é no nome dele, é na paz dele que nós ganhamos, o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Ela não lhe contou nada, ela preferiu o silêncio, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo, há tempo para calar e há tempo para falar. A palavra do Senhor diz que quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo, aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus, o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Louvado seja Deus, porque o resultado de tudo o que aconteceu, Deus livrou aquela mulher, Deus livrou a casa dela, Deus livrou aquela cidade por causa de uma atitude. Por causa de uma atitude, aquela mulher preferiu a paz, aquela mulher foi pacificadora, e é isso que o Senhor espera de nós, que eu e você interceda pelo nosso lar, interceda pela nossa família, agindo com paz, sem discussão, sem brigas, sabendo que o nosso Deus é Ele quem faz todas as coisas acontecerem, é Ele que nos usa como escudo de paz na vida do outro também. Davi disse para Abigail voltar em paz para sua casa. Esta paz foi o resultado do que Abigail fez para defender a sua família. Entre ter paz e estar entre ter razão e estar em paz, escolha pela paz,
porque a razão vem com o tempo. Pois o grande juiz vê todas as coisas. Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Pai, esta é a palavra que o Senhor me manda entregar, meu Deus, às tuas filhas, Pai. Ó Deus querido, a paz que excede todo entendimento. É tempo de paz, é tempo de entender a tua paz, é tempo de selar a paz, é tempo de selar a paz que excede todo entendimento, a paz, meu Deus, dentro da nossa casa, a paz na nossa mente, a paz, meu Deus, no nosso comportamento, a paz, meu Deus, aonde os nossos pés pisarem, a paz, meu Deus, que a tua presença nos ensina, meu Deus, a Deus querido, em nome de Jesus, a tornar, meu Deus, todas as coisas seladas pelo Senhor. E o nosso inimigo, meu Deus, é na força do teu braço que ele é derrotado e não pelas nossas forças, Pai. No nome de Jesus, selando a paz que excede todo o entendimento, no nome de Jesus.